Bem-vindo, amiga, a mais um vídeo do meu canal. E o tema que eu escolhi hoje é matéria, energia e vibração. E quem acompanha os meus primeiros vídeos já deve estar estranhando essa gravata, essa elegância. Por quê? Para eu falar de matéria, energia e vibração, eu tenho que falar da consciência mais elegante do mundo, o universo. Ou seja, ele é a consciência dele mesmo. Tá? Vamos lá. O que eu tenho a dizer primeiramente dessas três palavras? É que elas são irmãs inseparáveis. Ou seja, nenhuma se movimenta sem a outra, nenhuma existe sem a outra, nenhuma tem a sua propriedade individualizada, todas dependem de todas. Muito bem, então eu criei um exemplo para ficar fácil, porque a nossa acuidade visual é muito limitada. Então eu criei um exemplo para você entender o que vem a ser isso. Na cozinha eu costumo fazer, voltei ao tempo antigo, vamos dizer assim, eu faço café, que eu gosto de sentir o aroma do café antes de tomá-lo. Então eu coloco uma chaleira, encho de água, coloco no fogo, espero ferver e jogo. Então vamos explicar o que é isso e o que tem a ver com isso para eu poder explicar matéria, energia e vibração. Quando você pega a chaleira, coloca água, você colocou matéria, água. Quando você acende um fogo, você aumentou, o objetivo de aumentar a temperatura, você colocou energia no sistema. Aí você olha nada. Aí você vai fazer alguma coisa, ferve. É aquela, parece mágica. Começa a ferver, aí você olha de longe. Pelo menos eu que tenho uma chaleira que está embarrigada, ela parece estar dançando. Aí você corre lá, você olha, tá aquele caos. A água fervendo. Aí você já vai e desliga. Isso é a vibração. Então vamos lá. Você põe água na chaleira, matéria. Você acende uma boca, fogo. Aumenta a temperatura. Aumentou a temperatura do sistema, o que acontece? Energia. As moléculas da água trocam o calor com as paredes, que são ótimos de condutividade térmica, e por ondas mecânicas de calor vão passando para todas, até elas conseguirem todas aquecerem, e para não trocar de estado, ebulição, atmosfera, elas começam a se acotovelar, não, vai mais para lá, mais para cá, não me empurra, não pisa não, e tá. Muito bem. Isso é a vibração. Vamos voltar de novo fazer esse processo. Coloca a chaleira, coloca a água. Não acende fogo nenhum. Não vai precisar. E olha dentro da água. Elas estão fazendo exatamente o que fizeram depois de acender as bocas de fogo. As bocas do fogão. É que a acuidade visual nossa não consegue perceber. Mas aquele universo, aquela agitação, naquele microcosmo, acontece da mesma maneira. Tá certo que eu criei uma ilustração, mas acontece. Então vamos entender, vamos avançar. E para isso eu tenho que ir falar do universo. Porque para saber a origem da matéria, eu tenho que falar do universo. E eu tenho, para falar disso, eu tenho alguns objetos que eu convidei e aceitaram participar do meu vídeo. Muito bem. Existe uma teoria muito bem aceita no mundo científico que chama a teoria do Big Bang. Em que consiste essa teoria? Agora eu vou pegar o primeiro auxiliar, o Nescau Ball. Essa teoria diz o seguinte, que há aproximadamente 13,8 bilhões de anos existia uma partícula desse tamanho onde toda a matéria do universo estava adensada. Não existia lado de fora nem lado de dentro. Não se sabe se Deus estava fora ou se estava dentro. É um mistério. Muito bem. Em determinado momento,
com um erro de milhões de anos, o que são milhões de anos para bilhões, ela explodiu. Só que os cientistas não gostam do termo explodiu, eles gostam do termo expansão e depois, numa segunda parte, inflação. Muito bem. Então o que acontece, né? Quando ela explodiu, vamos chamar assim, surgiu as 3 dimensões do espaço, x, y, z. Foram para todos os lados e cada partícula elementar daquela, nos primeiros bilionésimos de segundo, tinha uma direção e um sentido único, como se fosse um cone e uma pontinha da saída do cone, estreita, que é o tempo, a dimensão do tempo. Muito bem. No primeiro centésimo de milésimo de segundo, surgiram as 2 primeiras partículas. As primeiras partículas, o próton e o nêutron. O próton carregado positivamente, que devem lembrar da escola, ou você lembra da escola. O nêutron não tem carga nenhuma, ele está aí só para... Muito bem. Depois de 1 minuto, as coisas começaram rápido e depois demoraram mais. Depois de 1 minuto, o próton e o nêutron se juntaram. São primeiros núcleos. Não só o núcleo do hidrogênio, né? Esses núcleos, próton e nêutron, se juntaram, como também do hélio, 2 prótons e 2 nêutrons, e do lítio, 3 prótons e 3 nêutrons. Muito bem. Esses núcleos esperaram por 380 mil anos para que o elétron conseguisse estabelecer uma camada de eletrosfera, estou tentando ser bem, para poder formar o átomo. Isso só aconteceu com 380 mil anos. Que paciência desses núcleos, né? É uma paciência. 380 mil anos depois, o elétron, quando a radiação cósmica começou a baixar, começou a resfriar, tudo é uma questão de diminuir a energia, diminuir a radiação cósmica, diminuir a vibração, ele conseguiu se aproximar e formar a órbita no hidrogênio, que é o átomo primordial da natureza, do universo. O hidrogênio, um próton, um nêutron e um único elétron na órbita. Muito bem. Depois de 200 milhões de anos surgiram as primeiras estrelas. Um aglomerado gigantesco de poeira e gás. Depois de 1 bilhão de anos, demorou pra caramba, as primeiras galáxias. Agora vamos correr para não perder muito tempo, porque o foco do meu objetivo é o átomo. Não é falar tanto da gênese do universo. Vamos correr. Nossa galáxia. Nossa galáxia desprendeu pedaços dentro dela, sempre girando. O importante é que tem que entender que sempre muito calor, na medida que expande, diminui o calor, na medida que você volta para o Big Bang, aumenta o calor, aumenta a vibração, aumenta a energia, tudo foi diminuindo. E esse aglomerado de poeira e gás, isso é importante, ele se desprendeu, é como se fosse um disco de pizza, sempre girando. Ele desprendeu 9 pedaços grandes, sendo que o último dele, que formou Plutão, foi rebaixado. Inclusive eu não concordo, é filho do mesmo pai, do Sol, e rebaixaram ele para planeta não. Então tiraram do sistema solar, ficando só os 8, 4 rochosos, cinturão de asteroides, e os outros 4 gasosos. O foco meu é o seguinte: na hora que desprende, na hora que o planeta Terra desprendeu, ou seja, começou a resfriar, ele começou, de um disco, o Sol ele foi ficando uma esfera, não só ele como os demais planetas. Nisso, essa força centrífuga, porque com tudo que gira, a tendência é jogar para fora, tem uma força que joga para fora. Jogou todos esses pedaços de matéria para fora. O que nos interessa é o planeta Terra. Quando ele foi jogado, ele encontrou um equilíbrio entre a força centrífuga com aquela deformação do espaço, do tecido do espaço, que começou a trazer, é como se fosse um elástico, encontrou o equilíbrio, só que aí ele também não volta, porque ele criou uma órbita
ele também atrai o Sol. Então ele cria uma órbita. Só que é o seguinte, a hora que passou, foi vencida essa força centrífuga, você está entendendo? Se foi vencida a força centrífuga, por que a força gravitacional não traz de volta o planeta e faz de novo uma massa e destrói todo mundo aqui? Justamente graças ao movimento de tudo no universo circular. Tudo no universo circula. Vamos supor que parasse de circular. Só a deformação do espaço ficasse. O que ia acontecer? Essa deformação é como se ela fizesse assim num colchão e as coisas descessem e se aproximassem. Todos os planetas que ela expelila, vamos dizer assim, aquelas placas que o Sol não precisou daquilo, fala, esses pedacinhos aqui não vai fazer a menor diferença para mim, eu vou jogar fora. E eu quero logo tomar a minha conformação atual. Muito bem. Se parar, suponhamos que parasse exatamente a gravidade. O planeta, ou todos os planetas iam se aproximando e iam ser engolidos novamente. O que acontece é que essa órbita elíptica, não só da Terra, como de vários planetas, ela vai sendo atraída, mas na hora que ela vai incorporar ao Sol, vamos dizer assim, ela passa. Aí ela volta e o giro volta e essa órbita ele fica sempre caindo, só que dei um giro. E sempre quando eu lembro disso, uma coisa interessante, eu lembro disso agora, dar um exemplo. Eu lembro do toureiro. O toureiro faz aquela firula toda e fica lá com o seu... E na hora que vem o touro, ele dá aquela desviada e volta, o touro vai, se segura, contorna, é mais ou menos isso. Bom, vamos seguir em frente, então eu já falei disso aí. O que me interessa do planeta Terra? Me interessa qual a sopa de matéria planetária que ficou nele. Isso é que me interessa. Aquela que está na tabela periódica, que o amigo ou a amiga lembra. Eu vou falar dos elementos naturais, que vai do hidrogênio até o urânio. Número atômico 1, o hidrogênio, um próton. Número atômico do hidrogênio 92 prótons. Na medida em que a natureza foi construindo os átomos, na medida que eles foram ficando mais pesados, um núcleo mais coesos, o que foi acontecendo? Foi acontecendo que a natureza é cada vez mais difícil de fazer, porque existe um decaimento que se chama, vamos dizer assim, para vocês entenderem, eles saltam. Então vai precisando mais nêutron para poder manter o núcleo coeso e a força forte do núcleo fazer aquilo que lhe compete, senão ela não consegue. Sendo que os números dos elétrons é sempre o mesmo. Muito bem. A partir do urânio 92 é só por colisão de partículas, núcleos colidindo e formando um novo núcleo. Senão não é possível. A natureza só consegue até o urânio e mesmo assim, se bobear no tempo, há milhões de anos o próprio urânio decai e cai para outro elemento da mesma tabela. E eu criei, para explicar isso, umas amigas aqui. Primeiro, eu vou chamar essa moeda de R$1, pegar o átomo de hidrogênio, chamar essa moeda de R$1, que não está valendo lá muita coisa, essa moeda de R$1 de próton. Essa moeda de 25 de nêutron. E essa moedinha de 10 centavos de elétron. Por que eu chamei elas desses componentes do átomo? Para explicar que o átomo de hidrogênio é o átomo primordial. E ele faz todos os átomos da tabela periódica. E todos que o laboratório construírem, fabricarem. Até ouro, inclusive. Dá para fazer ouro no laboratório. E os cientistas ficam assim, faz uma facilidade, só que é um custo tão grande que é melhor ir na loja antes que o ladrão chegue primeiro, compra o ouro, compra o anel para a esposa, que é mais fácil. Mas os cientistas fazem qualquer coisa. Mas o custo é altíssimo. Muito bem. Então, o que eu quis explicar com isso? O átomo de hidrogênio, ele tem no núcleo uma moedinha de R$1, uma moeda de 25 e uma moeda na órbita só de 10 centavos. Quando a natureza foi fazer o Sol, que é o grande alquimista que fez tudo isso, isso é importante entender, o Sol mandou esse pacote para nós, pronto. Sendo que os elementos mais leves menos
e vai ficando mais pesado, vai diminuindo e vai ficando mais raro. Principalmente urânio, 0,0001% da constituição do planeta. Muito bem. O que acontece? Essa moeda, na hora que você vai fazer o próximo elemento, que é o hélio, eu preciso, em vez de 2 prótons, 2 nêutrons, eu preciso de 2 moedas de R$1, 2 moedas de 25 centavos e 2 de 10 na órbita. Vamos lá para o urânio. O urânio eu preciso de 92 moedas de R$1. 100, porque o urânio é o que eu falei, precisa de mais nêutron para manter o equilíbrio e a força nuclear forte fazer aquilo que ele compete. Eu preciso de 100, no caso do urânio 235, tem outros urânios. O 235 eu preciso de 143 nêutrons, ou seja, 143 moedas de 25, porque se não dá o decaimento ele volta para dentro da tabela. É como se fosse aquela brincadeira do tobogã, onde a pessoa vai, ela consegue chegar num ponto. Quando ela tenta chegar mais um pouquinho para cima, ela desce de novo. É assim que podemos pensar em termos de átomos pesados. Muito bem. O que vai me interessar agora, para a gente avançar? Vai me interessar o ser humano. O que o ser humano tem dessa sopa de matéria química, física? Porque a química e a física são juntas, são irmãs. A física e a química, ninguém uma anda sem a outra. São irmãs. O que a gente tem? A gente tem basicamente 5 elementos. A grande maioria do ser humano: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e carbono. Grande elemento formador de cadeias de lipídio, cadeias de proteína. Sem ele a gente não tinha essa estrutura, os animais não tinham, ninguém tinha. A gente seria, acho que, uma geleca. Quem pode falar melhor isso são os biólogos. A gente seria aquelas geleca, porque não ia ter estrutura. Eu imagino uma coisa assim. Não sou biólogo, mas imagino. Muito bem. O que é importante a gente saber do ser humano? Que a gente tem 7 octilhões de átomos. Desses 5 átomos, a gente tem 7 octilhões. O que seria 7 octilhões? 7 seguidos de 27 zeros. 9 grupos de zeros. De 3 zeros. Muito bem. O que é importante saber disso? Vamos seguir em frente aqui. O importante é entender o que é um átomo. Vou pegar o átomo de hidrogênio. Agora tem uma ajuda aqui que já começou a ficar saudável a ajuda. Desse limão. Esse limão vai ser o nosso núcleo do hidrogênio. Ou seja, lembra do núcleo? Moedinha de R$1 e uma moedinha de 25. É o núcleo do hidrogênio. Muito bem. Vamos pegar esse núcleo de hidrogênio. Eu fui várias vezes com meu pai aqui no Pacaembu assistir jogo. Tem Maracanã, tem vários. Pegue qualquer um que você conheça. Pede uma licença, vai no meio do campo onde começa o jogo, aquele círculo pintado de branco, coloca ele lá no meio onde começa a partida, no lugar da bola. Por enquanto a bola não está lá, mas o limão vai ficar. A primeira órbita, ou a única órbita do hidrogênio, ela vai passar um pouco dos limites que delimitam o campo. Deu para entender na grandeza do que eu estou falando. Ou seja, eu peguei um limão, chamei ele de núcleo do hidrogênio, coloquei numa escala exata do núcleo de hidrogênio e repassei a escala diretamente proporcional para a distância do elétron na sua órbita, na eletrosfera. Por isso que dizem que nós somos 99,9999% de vazio. Agora, acredito que você entendeu. Por que você é vazio? Por que falam que você é energia e vibração? Ah, nós somos energia e vibração. Tudo é energia e vibração. Lembra? Isso estão falando, beleza? Só que ninguém explica detalhadamente isso. Nós somos energia e vibração por causa da composição do átomo. Haja vista a disparatez, vamos dizer o seguinte, da eletrosfera em relação ao núcleo. E esse núcleo, só uma consideração importante, um próton e um nêutron tem 2000 vezes maior tamanho e massa
do que um elétron, 2.000 vezes. Muito bem. Agora o importante é o seguinte, vamos entender o seguinte. Suponhamos que eu tenho 75 quilos de massa. Por algum motivo, essa força eletromagnética, eu até vou explicar isso para poder entender, eu acabei esquecendo. Existe uma força que há 380 mil anos foi esperada pelo núcleo, para o elétron fazer. Na hora que ele fez a órbita, criou-se uma força eletromagnética. Essa força eletromagnética, nesse microcosmo, nessa escala microscópica, é extremamente forte. É o que faz eu não sentar na cadeira e não descer, é o que não me permite passar pela parede e nem empurrar uma mesa e meu braço entrar, que se nós somos tanto vazio, mas essa força eletromagnética é extremamente forte. Então é isso que nós vamos entender. Suponhamos que eu consiga retirar de mim essa força eletromagnética. Embaixo eu colocasse um aparador e toda a minha matéria, os meus átomos, do meu átomo descia e depois eu conseguisse conificar e jogar num pequeno recipiente toda essa matéria. Essa matéria seria, não sei se vai dar para ver, essa pontinha do meu grafite. É um grafite 0,5 e eu deixei 0,5 de pontinha, ou seja, 0,5 de altura desse cilindro e um diâmetro de 0,5. Toda a minha matéria está aqui. E se pudéssemos pesar essa matéria, pesaria exatos 95 quilos. Deu para entender do que eu estou falando? Por que nós somos chamados de energia e vibração? Está aqui a explicação. Usei todos os amigos aqui. Então vamos seguir em frente. Muito bem, agora eu tenho que fazer umas considerações finais. Por que nós somos energia e vibração? Porque a matéria é ínfima em relação à energia e vibração. A força eletromagnética é que nos mantém em pé, é que nos mantém vivos. O resto é matéria que, se for tirada a força eletromagnética, ela fica desprezível. Mas mantém a mesma massa. Isso é importante entender. E se você acha que você está conservada, eu concordo. Mas você tem átomos de bilhões de anos. Ou seja, há uma consideração importante. Átomo que está dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, pode ter animado um Homo sapiens do início dos tempos, um Homo neanderthalis, um Australopithecus, ou mais para trás ainda, algum ser pré-histórico, um dinossauro, por exemplo. É o mesmo átomo. E o que acontece? A natureza, o que ela faz com você? Ela te empresta a matéria. A natureza não dá nada. Ela te empresta, você constrói a sua maquinaria orgânica com a ajuda de Deus. E depois que você construiu essa maquinaria orgânica, quando você fizer o que lhe compete, você tem que devolver isso aí. E você não pode se preocupar, você não tem que se preocupar se você vai ser enterrado, se você vai ser cremado, porque para o átomo, ele continua tomando uma cerveja e comendo amendoim. Imagine um átomo, se ele pudesse tomar uma cerveja e comer amendoim. Um átomo de uma pessoa que morreu. Muito bem. O que vai acontecer? Se ela for e deteriorar, decompor dentro de uma urna, para o átomo ele continua tomando a cerveja e comendo amendoim. Se for cremar, aqui tem o Vila Alpina, o átomo continua tomando uma cerveja e comendo amendoim. Porque nessa escala microscópica, mesmo porque o próprio fogo, o elemento ígneo, ele é composto de átomos, então ele está entre amigos. Vamos lá tomar cerveja. Até convida outros para cá, vamos se juntar, porque justamente o elemento ígneo ele faz essa aglutinação. Muito bem. E eu tenho que fazer um pedido, caso o amigo ou amiga gostaram desse meu vídeo, que a minha filha fala, pai, você não fala, ela é diretora e ela é editora do meu canal.
caso a senhora tenha gostado, a senhora tenha gostado, se inscrever no meu canal para receber outros conteúdos referente a isso, tá? E eu vou ficando por aqui. E se tiver algum comentário, ou se algum físico que me perdoe alguma besteira que eu tenha falado, eu vou adorar se você colocar um comentário e falar: meu, você falou umas besteiras, hein? Estuda mais, hein? Acorda, para de falar besteira. Coloca nos comentários, eu vou agradecer, porque o que me interessa é assimilar conteúdo de qualidade e dividir conteúdo de qualidade, para os senhores terem sempre na mão o leme da vida de vocês e entenderem o porquê das coisas. E é muito importante a gente entender o que a gente é, qual a nossa constituição e por que a gente só está com matéria emprestada. Que na hora que o corpo perece, a consciência sai e ela leva um modelo desse contorno da matéria escura, que é uma substância ainda que desconhecida. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Dessa matéria escura, ela que promove esse contorno. É como se você, sabe como aquele final de bolo, minha mãe fazia bolo, ela fala: só pode raspar, não pode pegar porque vai faltar na massa. Aí você dá aquelas raspadelas e retira. É justamente isso que a nossa consciência faz, para ela continuar tendo matéria, porque não existe consciência sem matéria. Toda consciência só deve se manifestar com matéria. Então tá, meus amigos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.